Olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Mas eu lhe convido a você que não é um inscrito em nosso canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deus abençoe. Ao considerarmos a questão do arrebatamento da igreja, especialmente o momento em que vai acontecer, é essencial observarmos a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Creio fortemente que o Novo Testamento indica que a igreja será arrebatada antes da 7ª semana de Daniel. Uma chave para isso é que a Bíblia ensina que o arrebatamento é o acontecimento distinto da segunda vinda de Cristo à Terra. Parece difícil distinguir entre o arrebatamento e a segunda vinda, por isso assista esse vídeo até o final para entender melhor. Em qualquer consideração sobre a veracidade do momento em que ocorrerá o arrebatamento, essa distinção é de extrema importância e é crucial. Um fator-chave no entendimento dos ensinos do Novo Testamento sobre o arrebatamento pré-tribulacionista é que tudo gira em torno de duas futuras vindas. São apresentadas o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. No arrebatamento, ele vem para tirar a igreja, e na segunda vinda, ele vem com a igreja para destruir o falso profeta, a besta e o anticristo. É muito fácil de entender, vamos explicar agora. O arrebatamento da igreja pré-tribulacionista acontece antes da grande tribulação, e a segunda vinda ocorre no final da tribulação, quando Cristo retorna à terra para começar o seu reino de 1000 anos. O arrebatamento da igreja é apresentado pela primeira vez por Jesus, em João capítulo 14, versículo 3, que diz assim: "E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também." No discurso do cenáculo, quando ele revelou aos seus discípulos a verdade sobre a nova era da igreja, ele estava falando sobre o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo expande a apresentação que Jesus faz sobre o arrebatamento em suas primeiras cartas, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que diz assim: "Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens." A frase "seremos arrebatados" traduz a palavra grega harpazo, que significa seremos arrancados com força ou seremos apanhados. No arrebatamento, os crentes que estiverem vivos serão arrebatados nos ares, transladados entre as nuvens, onde Cristo estará pairando nos ares em um instante de tempo. O arrebatamento é caracterizado como uma vinda para transladar quando Cristo virá para a sua igreja. O arrebatamento da igreja tem que acontecer porque estamos no tempo da graça. Para entender melhor, vamos explicar agora as 70 semanas de Daniel de uma forma breve, e você vai entender por que tem o arrebatamento e por que tem também a segunda vinda de Cristo, e esses dois eventos são distintos. Vamos explicar agora. Quando o Senhor falou a Daniel, em Daniel 9:24, ele falou sobre as 70 semanas de Daniel. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. A profecia das 70 semanas diz respeito a um plano de salvação e de remissão dos pecados de Israel. Por isso o Senhor falou a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Naquele tempo em que o Senhor falou com Daniel, não existia ainda a igreja. Por isso a igreja não entra nesse plano de salvação que era para Israel, para a remissão dos pecados de Israel. Você vai entender mais na frente. Assista esse vídeo até o final. O plano de salvação e de remissão dos pecados, ou as 70 semanas, estão divididas em 3 sessões. A primeira, de 7 semanas, ou mais precisamente, 49 anos. A segunda, de 62 semanas, ou precisamente,
434 anos. Então, quando a profecia estava na segunda semana, ou nos 434 anos, o Messias chegou à terra, e ele veio para que era seu, e o seu não o recebeu. O plano de salvação para Israel teve uma interrupção, ou o que os teólogos chamam de lacuna profética, porque o Messias veio para remir os pecados de Israel, mas Israel crucificou o Messias, dando um intervalo de tempo ou uma lacuna profética quando estava no final da 69ª semana, quando o Messias foi crucificado e iria se dar início à última semana. O plano de salvação iria se cumprir naquele momento, mas eles crucificaram o Messias não crendo na sua palavra. Por isso, a lacuna profética entra nessa hora e surge o apóstolo Paulo. Deus levantou o apóstolo Paulo porque ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e era também romano. Então abre-se a porta agora para a igreja do Senhor, dando uma interrupção no plano para Israel. Deus está tratando agora com a igreja, porque quando Deus falou para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, não existia igreja. Então a igreja entrou depois das 70 semanas, ou na última semana, quando eles crucificaram o Messias. Cada semana representa 7 anos, por isso, quando iria se dar início, a última semana eles crucificaram o Messias abrindo a porta para a igreja do Senhor. Então agora, Deus está tratando com a igreja, porque nós recebemos o nosso Salvador. Nós cremos de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor, mas os rabinos ortodoxos não creem. Por isso Deus está tratando agora com a igreja. Por isso a igreja tem que ser tirada desse meio para que Deus volte a cumprir a última semana em Israel. Para você entender melhor, Deus tem que arrebatar a igreja, tirar a igreja para que Deus volte a tratar com Israel na última semana. Essa última semana diz respeito à grande tribulação. Israel vai passar em sua totalidade pela grande tribulação, mas o Senhor vai livrar a igreja, como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Essa tentação diz respeito à grande tribulação. O Senhor vai livrar a igreja da grande tribulação, mas Israel vai passar em sua totalidade. A grande tribulação tem duração de 7 anos, exatamente os últimos 7 anos que faltava quando eles crucificaram o Messias e houve uma interrupção no plano para Israel e entrou a igreja. Quando a igreja for arrebatada, Deus volta a tratar com Israel na grande tribulação. Agora imagine, vamos ver agora a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda. Imagine que a igreja foi arrebatada. Nós estamos com Cristo nos ares. O arrebatamento foi secreto. Agora, Israel está sendo perseguida e martirizada pelo anticristo, como diz em Daniel 9:27, que o anticristo vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana em profecia são 7 anos, e é exatamente a última semana que faltava para Israel. Israel está sendo perseguida e martirizada. Então, surge no céu o Senhor, e ele vem com a igreja. Em Apocalipse 19:20 diz assim: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Agora o versículo 14 é revelador. Diz que Jesus vem no céu com um povo vestido de linho fino, puro e branco. Diz assim: e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. O vestido fino, branco e puro diz respeito à igreja do Senhor, que vem com o Senhor nos ares para derrotar o falso profeta, a besta e o anticristo. Por isso, existe uma grande diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento é para a igreja. A segunda vinda de Cristo, que todo olho o verá, é para Israel, quando o Senhor vem com a igreja para derrotar o falso profeta, a besta e o anticristo. Jesus vem com a igreja que foi arrebatada para livrar Israel das mãos do anticristo na última semana que faltava para Israel, na grande tribulação. No arrebatamento, Jesus vem para a igreja. Na segunda vinda, ele vem para Israel. No arrebatamento, será secreto. A segunda vinda
todo olho o verá. Essa é a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda. Espero que você tenha gostado. Se você não é um inscrito em nosso canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos e até a próxima.